Queridos irmãos, bem-vindos aqui em Francisco. Este é um glorioso dia para as nossas casas. Louvemos o nosso Senhor. Louvemos. O Bispo Alberto, conosco presente, delegado cardeal do Quinto, protetor das nossas almas pobres, agradado por estas horas jubilosas, venho por meu intermédio muito pedir que algum dentre vós, queridos irmãos, dirija boas, piedosas palavras aos ciosos e novos sacerdotes, exortando à desgraçada proteção para que mal não seja tirado. Para vós, sabe que nós morremos, por deferência me quero dirigir, com palavras simples e claras e dizer, a que alturas poderão ainda subir dentro de nós os entendimentos, falas do Espírito, que para um júbilo de graça divina podemos ser. Escusai, por favor, pregaciante, por mal preparado, não poderei falar nesta cerimónia ansiada por todos. Deveria ter meditado, pesado argumentos, para conferir e comunicar. Dói-me que este vosso público ficou impresso. Dirmos vós, irmão, vossa alma. Não será comigo que eu falar. Muito bem, não se Um bom pregador fala de improviso, por meu sagrado viva e sagrado. O Bispo Alberto não pode esperar de qualquer de nós o brilho dos diálogos grandes, raros oradores. Seu exaltado amor evangélico receberá com fervor e com júbilo uma sentida prática piedosa, uma exortação vivida, sincera. O apelo das vossas doces palavras na alegria da santa audiência será um sol de amor nesta hora ímpar. Poderei contar, talvez, mais nove. Falai, sacerdote hoje, de novo do Occidência. Falai-nos do vosso nascer no Oriente, do vosso bem ter dos espirituais. Estou nervoso. Como poderei falar assim, pregaciante? Escusai, por favor, todos. Que entre vós outros adorámos a todos. Sabeis mais que senhoras como que adorar. Sabemos que adorareis vós. Cristo, por Deus, por favor, pregaciante, dispensai-me o cuidado de pregar, nada se deve. Afinal, não pode dar tudo. Tua vida não é roupa nem bolha, nem comprar estáis ou com português, os grandes
Tristeza brutal, louvado minha alma. Chegou a hora de conhecer o povo. A angústia apoderou-se das entranhas. Ninguém conheceu ao Senhor. Companheiros, mantemos-nos vigilantes. Assentai-vos aqui enquanto eu oro. Os discípulos sentaram-se a semana. Saíram com receio de mostrar-se. Afastado alguns passos, depois trouxe, suplicando que fosse poupado à dura expiação daquela hora. Pai, disse, todas as coisas que são possíveis, poupa-me esta provação. Porém, Pai, não se faça o que eu quero, apenas o que é preciso. O que tu queres. Simão, ora, não podereis vigiar e não ora. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Senhor tentador, afogar-me duramente nas doces águas de tão pequenas carícias. Valia-me então o meu espelho, a que inquieto recorria, mantendo sempre à mão. Nem me via, a minha face desgrenhada, a minha energia sobressaltada, envoltos no meu peito, aqueles braços nus, brancos, sedosos, de forte moça, que me arrastava, prendendo-me num longo beijo, porta aberta para todas as vacilações. Sacudia a minha mão para que largasse o espelho que eu com força segurava. Eu aferrava-me, dedos cravados àquele espelho onde tanto grossa. Não por aversão à sexualidade, mas antes que uma serena calma de ela conferirá ao teu corpo e à sua irmã, alma, a força de uma virilidade espiritual que as disposições divinas de ti parecem retornar. Lentamente, com suavidade, para não assustar a moça aventurosa, mas também amorosa, retirava os braços brancos e nus do meu colo e, afagando-lhe com suavidade os longos cabelos desfeitos, despedia-me em temor e tremor. Nunca é direito, como já vimos, o voo para as esferas superiores. Não poucas vezes sou levado a suspender a respiração. Falei do perigo. O melhor, da ameaça desses grandes terrores, porque os senti e a nossa alma não pode tão facilmente mostrar-se desperta o impetuoso fogo dos apetites carnais que, envolvendo em trevas a consciência, uivam regularmente com o lobo. Entre todos nós, devemos avisar e fortalecemos o bem, para tentarmos viver nos caminhos da paz e do bem, nesta cidade do amor e do nome, onde a claridade tentadora da prosperidade mundana pode conduzir ao obscurantismo da alma, à noite da morte. Descobertos os únicos passos a dar, na única via para este encontro, a nossa alma facilmente se mostrará então mais liberta do sono da ignorância, onde antes estaria negra e pedrosa. Deus irmão, deixem-me dar o primeiro grande salto. Lisboa, São Vicente de Fora, o mar Atlântico debaixo dos meus olhos, parti. Fui bater à porta dos sábios doutores do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, dando corpo à letra dos
fundamentos daquela ordem do grande Santo Agostinho, ali apliquei o meu espírito, no firme desejo de me preparar para o serviço de Deus, porque todo conhecimento, quando justamente humilde, é semente de amor. Com a ajuda da valiosa e bem escolhida biblioteca do mosteiro, onde sobressaem entre todos os mestres antigos os escritos de São Bernardo, Santo Agostinho, Santo Isidoro, a minha forte vontade de conhecer se foi exercitando. Abandona o sol e os filhos se gerarem, e não se preocupa nada que os exemplos das suas más obras prever como aqueles que são privados da exortação, por exemplo, ou da guarda da disciplina. Comecei a sentir falta de graus da minha escada. Refleti. Agarrava mais saias da dura penitência, mãe da irmã pobreza e do seu irmão, espírito de castidade. Assim procurava manter uma guarda vigilante para as forças do espírito. Nada existe mais fugaz neste mundo do que o espírito. Aí reside novo e forte escolho para a fé. Mas assim como o peixe no mar sobrevive às tempestades, também ela deverá sobreviver às mais violentas subidas e descidas das marés. Aí existe continuidade, porque todo conhecimento empenhado na procura encontra sempre novas vias para buscar a plenitude espiritual e abnege-se para um amor ainda limitado. Na igreja do Mosteiro de Santa Cruz, na Sé Catedral da cidade de Coimbra. Talão! 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 Como pareceu então doloroso, mas desmedido de fé, o sacrifício missionário dos nossos irmãos Berardo, Pedro, adjunto, Atúrcio e Otão, voluntários do amor. Não aspiraram a ele para o viver por detrás da clausura do ermiteiro, mas sim entre as pessoas, nas ruas, nas cidades e vilas, para de perto partilharem as penas dos homens, de todos os excluídos. Partíamos de manhã à procura de doentes para cuidar, de tarefas para acabar de fazer, de infelizes, entregues à dureza das prisões. Divertia-nos. A boa nova! Boa nova é que por vez mais florescia numa igreja sempre sedenta de Cristo. Boa nova não contra a igreja. Boa nova de renovação, chamada a pela uma nova, necessária, desejada conquista das almas. Estou agora a lembrar. Deixai-me ver. Santo Isidoro distinguiu 3 espécies de amor do homem: o de Deus, o do próximo e o de si próprio. Reparei. A águia foi um cresol. Deita, no entanto, o terceiro fora do limite da consciência para evitar sobrecarregar-se e debilitar-se na alimentação do terceiro filho. Assim devemos nós entender o tríplice serviço do amor a Deus, ao próximo e a si próprio. Devemos atirar fora do limite da consciência o terceiro ovo, o amor de si próprio, para melhor poder alimentar os outros dois. Situação com calma. Leve os meus próprios para chegar à caixa. Falei, Frei António, falei. Estais ao Natal e vejo a das tantas virtudes. Com simplicidade, bem
falar da flor da obediência, a maior dentre todas conhecida. Algumas horas antes de ser entregue, o nosso Salvador, que seus discípulos seguiam, mostrou desejo de se revelar. Vinde comigo, tu com Pedro, Tiago, João. Tristeza mortal invade minha alma. Chegou a hora de conhecer o amor. Angústia a cruz ninguém conheceu o tal amor. Companheiros, mantemos-nos vigilantes. Assentai-vos aqui enquanto eu oro. Os discípulos sentaram-se a semana, deixando com receio afastar-se. Afastado alguns passos, prostrou-se, suplicando que fosse poupado alguma exposição naquela hora. Pai, disse, todas as coisas que são possíveis, poupa-me esta provação. Porém, Pai, não se faça o que eu quero, apenas o que é preciso. O que tu queres. Simão, ó, não podereis vigiar nem uma hora. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E preso era a angústia para de novo se prostrar perante o Pai. Pai, acorde-me com o teu poder, porque me destinas a tão dura missão. Deves meu pobre corpo descer, meu sangue ser vertido e espalhado. Meu espírito, na verdade, está pronto, mas a minha humana carne é fraca. Mas só a tua vontade deve ser feita. Nela vive minha obediência. Eis, aqui vai o Filho do Homem ser entregue em mãos de pecadores para se cumprir a vontade do meu Pai. Levantai-vos, companheiros. Vamos. Pedro, Tiago, João, meus bons discípulos. Aí vem chegando a caminhada devagar. Pois mais simples imagens conhecidas, falei-vos do maior drama do mundo, que todos nós devemos interpretar, acordando todos os dias para ele nossa pobre, adormecida condição. Por obediência, estou pregado, com medo e dor, senti-me insuficiente para tamanha prova. Abri-me em breve confissão, respeito o meu livro. Todos escrevemos um livro. Em Lisboa, sua ideia, numa casa rica, nasci, nela, descuidado vivi, e naquela boa árvore descobri 5 elementos: raiz, tronco, ramos, folhas e frutos. Porque a árvore boa é a boa vontade carente destes 5 elementos: a raiz da humildade, o tronco da obediência, os ramos da caridade, as folhas da pregação e os frutos da doçura da contemplação. Era um beijo que sentia sem os possuir, numa simpatia espontânea e curiosa por todas as formas de vida, com o sangue da minha alma a crescer nela. Como o homem animal racional abrange os 4 elementos: fogo, ar, água, terra, de que todas as coisas constam. Comecei a ter conhecimento de tudo quanto se diz, a entender quando o Espírito me falava. Por 7 anos, aprendi na escola da Catedral de Lisboa, do latim, as disciplinas do trivium,
gramática, retórica, dialética. Necessito da vossa amiga ajuda para vos comunicar o meu encontro no centro do universo, sujeito ao tempo, ao sofrimento e à morte, desejando para as almas a eternidade e a paz. Pedirei agora a qualquer voz, irmãos, o apoio da melhor atenção. Dizei, por exemplo, outro anjo, por que razão vos julgais um ser natural e vosso corpo parte certa do cosmos, comum a todas as criaturas, anjos, animais ou árvores, pedras ou fogo, ou água, ao frio e ao quente, ainda úmidos, também ao seco. Devereis responder a outra pergunta. Se o vosso corpo é nexo no centro do universo, como já referimos, e natural como todas as criaturas, por que pensais que ele participa de uma forte vontade providencial? Poderei acrescentar com exemplo. Aos homens está prometido que poderão ver um Deus homem, mas os anjos nunca verão um Deus anjo, porque acima deles está exaltada a humanidade. Como poderei eu dar-vos uma resposta sobre tantos caminhos deste meu corpo num mundo sempre em movimento? A todos os momentos me interrogo sobre segurança para os meus caminhos. As quatro portas da cidade do corpo, ou as quatro partes desse tabernáculo, são a vista, o ouvido, o gosto e o tato. O Oriente designa a vista, porque assim como o Oriente ilumina todo o mundo, assim os olhos iluminam todo o corpo. O meio-dia designa o ouvido e também liga o sul. O ouvido é o intermédio entre a vista e o gosto. Vejo mais longe do que ouço. Ouço mais longe do que dói. É verdade. Respondeis bem, muito bem. É o que me diz também a minha intuição, mas avançasse. Devemos avançar no caminho desse aperfeiçoamento contra a insegurança dessa nossa imperfeição, ainda que essa nossa ação possa conduzir-nos a um outro estado de desconhecimento. Nosso corpo humano, vestido da fé, operando pelo amor, deve abraçar os quatro elementos que consta todo o mundo: o fogo da caridade, o ar da contemplação, a água da contemplação, a terra da humildade. O grão do nosso corpo deve assim moer-se por meio dos anos e ser esmagado por meio de discussões para que fique limpo à maneira da branca farinha, no aprender cotidiano do nosso corpo, inserindo-se um poderoso impulso de partida. A alma inicia então um lento fogo. Vós, irmãos da Ângela, bem conheceis, como todos vós aqui, queridos irmãos, o quanto para manter um cultivado voo de alma se torna necessário afastar-nos e orar para entender as ordens da útil obediência, pelo seu espírito de conselho e muita fortaleza, faz-se assim. Por obediência que me pede o coração. Farei continuar a ler-vos mais algumas páginas do livro da Bíblia, com verdade continuarei. Aproximai-vos, meus irmãos, espalhai bem à minha volta, para melhor podermos ouvir. E João, Pedro. Peço a vossa grande atenção para alguns passos da minha vida ocorridos na bela cidade de Lisboa, onde 7 altas colinas se erguem, sobranceiras a um larguíssimo rio. Juntaram-se ali as mais diversas gentes do vasto mundo. Com o porto do mar, ao serviço da reconquista cristã, a eles chegaram os cavaleiros vindos do Oriente no caminho do seu navegar para o Ocidente. Mas, inspiradas como os homens de guerra, nos campos da guerra, continuam a medrar os desvairados e oportunistas de todas as cadências, árvores de corpos cruzados, chamadas pela corrente facilidade das trocas ou pela licenciosidade dos
e as mulheres mais depravadas deste mundo vinham refascular-se nessa sentina de corrupção, onde fervilhavam à solta, na noite do pecado, os mais desvarados vícios e paixões que ali podiam com toda a liberdade saciar-se. Nessa caldeira assim fervente, os homens guiadas e os mercadores não eram gente com tempo e saber próprios para a harmonização de cada dia, bravos, heróicos no uso da espada, ou que pensariam em prol da religião, a consciência poucas contas da sabedoria. Daí vamos os regressos das lutas. Muitos, prestes, acorriam a chefe do lugar também nos chiqueiros da luxúria. Burlasse-se em escandaloso sermão, proferido nas trevas da mortal cegueira. Uma herdada a Santa Maria e uma peregrinação a Santo Tiago. Falem muito bem como um grosso mercado. Sentai, meus irmãos. Sentai de novo bem à minha volta. Desejo recordar esse ano da minha juventude, onde aprendi a procurar os meus sonhos. Os corpusais que nos dominavam sobre a rua, misturados com a mais X e mais medo, clareias épicas notícias que entusiasmavam parte do seu povo, tanto pelas alegrias das anunciadas vitórias dos guerreiros cruzados, como pela compaixão ardente e inspirada de novos, dolorosas coisas, que longe, longe sofriam tantos cativos, ou confiados na verdade pela morte, iluminados pela fortaleza do seu projeto. Por essa altura, sendo um moço fora, rebentou em mim o acicate da carne, abrupto e violento. Era a chegada impetuosa da nossa emancipação, uma lenta de risos e desgares, desdobra-se em planícies, danças e lúbricos cantares perante o justo. Ele sabe, como Salomão, que todo justo cai ao dia 7 vezes e facilmente pode cair 70 vezes 7. Não por querer, pois não tem pecado na vaidade, mas porque foi sujeito à condição de vaidade, sim, mas na rebeldia. E há livre variedade de cansaços e impulsos. Está aberto ao desenho e à esperança, em alternâncias de deserto e de terra prometida. E o mal não se conforma. Luta sempre com as suas armas impiedosas de sentido tirânico e prepotente. No combate pelas almas, todo ele sem cadeia, e com águas de lama e de ferrugem, tenta a suspensão, a paragem, que era o regresso, o voltar atrás do amor recíproco, e tenta reconduzi-lo metendo entre florestas estéreis, duras e frias, onde vagueiam os senhores da morte, esquecimentos do espírito. Suspendei a respiração e vinde comigo, ver e ouvir os cavaleiros que à desfilada e a galope montam o cavalo preto, o cavalo loiro, o cavalo branco, sim, e por fim o cavalo amarelo, como nos conta o livro sagrado do Apocalipse. O cavalo branco simboliza a humanidade pura que é Cristo, e é cavalgado pelo Espírito, que tem por freio a abstinência e por esporas o amor e o temor de Deus. Conduz esse cavalo, um cavaleiro que empunha na mão um forte arco de madeira, composto por um braço poderoso marqueado por uma corda flexível. A corda quer dizer misericórdia. A madeira reversa a justiça de Deus. A seta que sai do ar é o entendimento da Sagrada Escritura, abre uma fenda no coração da gente. O cavalo louva o que não lhe pertence e mata. Ele não entrou pela porta que é Cristo, e significa os prelados simoníacos, os lobos metidos no rebanho de Deus. Conduz o cavalo preto, que não enxerga a candeia das graças
desvio do negócio. A balança falseada que esse cavaleiro segura na mão lembra-nos que ele prega uma coisa e faz a outra. É luxurioso e fala de coisa. Prega ao jejum e gosta de comer à grande. Põe pesadas cargas às costas dos outros e não os auxilia sequer com a ponta do dedo. Assustemo-nos a galope de estrela perante o nosso cavalo amarelo e sobre ele cavalga a morte. A morte ao diabo que a fez entrar no mundo. Sinistra, cavalga pela terra a morte, tapando-lhe a boca para não confessarmos os nossos pecados. Dá cabo das redes da Igreja de Deus à maneira de fera impiedosa, se por acaso os pescadores lhe negam o peito. Que Deus nos livre deste corcel e de quem o bom. Peço. Não me deixeis chegar como alguns me fizeram os meus olhos. Troquei as voltas ao poderio do mal, privado da luz da vida e da ciência. Agarrei-vos ao vosso espelho, a reconhecei nele o espírito, a verdade do amor que o mundo não pode ver se não o vê, se não o conhece. Com lágrimas nos olhos, supliquemos a Deus. Olhai-vos até bem longe do vosso espelho. Também aqueles que dentro da igreja, dentro das nossas próprias portas, gritam: vinde, bebamos o vinho e enchamos-nos até à embriaguez. Mas por que sabemos? Porque também na igreja há sentinelas que são cegas e têm na boca a ranzinha do diabo. Gritam sempre paz, 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 e não há paz. Dormem nos sonhos. Iludem os sonhadores, iludem os seus amadores. Vivem muitos uma época de substituição do ser pelo ter e pelo que vale pesado em ouro. Querem mais, 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 mais e nunca lhes basta. Este é o seu caminho, tenebroso e lúbrico, do mais alto até o mais baixo, do senhor porco até ao leitão. E como hoje, assim será, dizem descuidado, confiantes. Mas não será assim. A glória do pecador não é mais do que esterco e pasto de vermes. Hoje eleva-se e amanhã desaparece, porque voltará à terra de onde veio e todos os seus pensamentos se desvanecerão. De onde a palavra do Apocalipse? Quando ele se exaltou e viveu em delícias, tanto lhe dai de Deus.
E guiamos abertamente, e guiamos no desfrute das suas passeiras delícias. E por que não? Teremos talvez de aprender a manobrar habilidades para saber esconder um burro velho dos olhos de uma audiência jovem, ou quem sabe, a tirar um coelho amestrado de dentro de um chapéu. Com o tempo, podemos vir a ser aceitos, quem sabe, como atores, saltimbancos, cómicos e travessos. E por que não? E por que não? Devemos lembrar assim todas as suas habilidades. Vinde a reconhecer a sua palavra e a sua verdade, recriada em volta de um espaço para nós criado. Vinde e preparai-vos para receber as suas palavras, claras, serenas, adequadas à continuidade do tempo pascal. Não vos hei de deixar ficar órfão. Eu hei de vir a vós. Perguntou-lhe então um dos discípulos: Senhor, mas de onde procede que tais bem estar em nós e não no mundo? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E eu farei nele nada. E ele não me. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros. Ninguém tem mais amor do que aquele que dá a vida por seu irmão. Os discípulos, turbados, inquietos, perguntaram: Senhor, mas nós não sabemos para onde tu vais. E como havemos nós de saber o caminho? Eu tenho vos dito estas coisas para que o meu gozo fique em vós, para que o vosso gozo seja completo. Mas o Consolador, a quem o Pai enviará o meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Já temos ouvido o que vos disse. A verdade vos há de salvar. Eu vou e venho a vós, e digo antes que suceda, para que quando suceder, creiais. Para que o mundo saiba que é meu Pai, e faço como eu e orgulho. Levantai-vos, vamos aqui. Tenham, meus irmãos,
inferior ao superior, do espírito à razão e deste à plenitude divina. Alegrai-vos! Alegrai-vos! Alegrai-vos, meu amor! O melhor pode haver de sermos felizes e tornarmos felizes aqueles que nos amam. Muito devemos amar a quem muito nos ama. Alegrai-vos! Alegrai-vos, meu amor! Como Frei Francisco e seus irmãos servidores o fizeram, façamos-o também hoje e tantas vezes. Abramos as portas desta igreja para o mundo que nos espera. Como um só gritemos: Deus é amor! Deus é bom! Deus é bom! Deus é bom! Deus é amor! Deus é bom! Deus é bom! Deus é amor! Deus é bom! Deus é bom! Frei António, meu irmão guardador, vinde para nós. Necessitamos tanto do socorro da vossa palavra. Vinde. Novas tarefas nos aguardam. Frei António de Lisboa. Isso é muita coisa.